Vocês já viram o segredo de Bendy at the Ink Machine? Tá daimado aí, Jubucar. Eu sou o Andy e eu gosto muito da série de Bendy at the Ink Machine, só que eu não tava ativo no YouTube enquanto o primeiro jogo saiu. Agora eu quero trazer a história do segundo. Caso dê certo, caso isso aqui funcione e vocês gostem de Bendy, eu trago o resumo do primeiro. Vou contar com a assistência de uma excelente produção chamada Terrorizando. É um camarada que explica tudo muito bem, fala dos jogos com serenidade e explica absolutamente tudinho. E ele esteve live ontem, se eu não me engano, e vai poder contar nos mais sórdidos detalhes, já que eu não tô com condição financeira de sair comprando os joguinhos. 18 de junho de 1973, a data de início da nossa jornada que promete contar a história de Audrey, uma desenhista do estúdio da Archgate. A Archgate no momento pertencia ao empresário Nathan Arch, um velho amigo do lendário Joey Drill, e tempos atrás havia adquirido os personagens de Bendy após o estúdio de Joey entrar em falência após investimentos pesados em áreas que não deram retorno. Era o que dizia parte das famosas notícias. Vou dar uma pausa só pra comentar que, caramba, que gráfico lindo, velho. Tá muito lindo. Audrey se via atolada em serviço em mais uma madrugada, com apenas seu lápis e seu sonho para motivá-la. Sentindo um pouco do cansaço bater em seu corpo, ela sabia que precisaria de um pouco mais de café para atravessar a madrugada e ganhar uma dose maior de motivação. Porém, a madrugada estava cercada de pesadas nuvens de chuva e com elas, fortes relâmpagos que afetavam a energia de todo o prédio, resultando em um breu desconfortável para Audrey, que no momento estava sozinha no lugar. No momento em que Audrey alcançou o elevador, se preparando para descer até os andares inferiores, uma mão atravessou a porta do transporte que se fechava e assustou Audrey totalmente. Era Wilson, o velho e estranho zelador, que mesmo com sua estranha voz, sua cicatriz em seu olho, sozinho à noite com Audrey em um elevador fechado, esclarecia que não desejava assustar a garota. Wilson aproveitou a oportunidade para pedir a ajuda de Audrey com o reparo do sistema de energia do prédio, que parecia não estar nos seus melhores dias. Audrey, gentil demais para admitir seu desconforto e responder não, aceitou oferecer sua ajuda para se livrar rapidamente do estranho velho, passando por um caminho que continha diversas homenagens a Joey Drill, o fundador do estúdio que criou Bendy no ano de 1929, assim como seus demais companheiros animados no primeiro curta Little Devil Darling. Parecia mais um museu antigo. Audrey parecia se ver em um breve tour sobre o passado da empresa. Como diziam os cartazes de homenagem, a Archgate Pictures, detentora atual do antigo desenho, esperava manter o legado de Joey Drill produzindo mais aventuras sobre Bendy. Audrey, para ajudar o Wilson, teve de coletar alguns itens de exibição que estavam fora de seus devidos pedestais, que eram estranhos. Enquanto Audrey fizesse essa rápida tarefa, o velho Wilson arrumaria o painel de energia. Os itens eram estranhamente similares ao que vimos em Bendy and the Ink Machine, quando Joey pediu para que alguns funcionários colocassem seus itens pessoais em pedestais ao redor de uma máquina de tinta. Para aqueles que estão desatualizados de Bendy at the Ink Machine, vamos rolar um resumo rápido, bem rapidinho. Bendy é uma versão alternativa de Mickey Mouse e uma das empresas que estavam fornecendo suas imagens e tudo mais parou de funcionar por causa das más administrações e das coisas. Eles estavam tentando recriar o Bendy em formato real, em tamanho real, em formato de tinta e tudo mais. Abandonado isso, o protagonista do primeiro jogo aparece e vai tentar resolver um problema por causa de uma carta que ele recebeu. Só que aí ele descobre que as criaturas estão vivas e ficaram vivas esse tempo todo e que o autor, o dono das coisas, mentiu para eles e não deram... Eles ficaram presos lá e ficaram com a liberdade sendo prometida, um show onde todo mundo prestava atenção neles e hoje em dia não mais. Bendy se tornou uma criatura demoníaca e no final nós estamos meio que percebemos que estamos presos num looping eterno. A questão é, o cara tá vivo. Na hora que nós vimos no primeiro jogo, nós vimos ele apanhar e sofrer de diversas situações e ver todos os desenhos presos, os desenhos falhos, os desenhos que funcionam, aqueles que querem a redenção e aqueles que são demoníacos. Será que o cara tá vivo, afinal de contas? Ao terminarem, Wilson pediu para que Audrey puxasse uma alavanca para restabelecer a energia do andar. Porém, a jovem não sabia
sabia que estava prestes a cair em uma armadilha daquele senhor ardiloso. Sem notar que o velho havia trancado a porta de saída, Audrey se encontrava presa com ele enquanto uma estranha máquina de tinta começava a bombear quantidades colossais de tinta preta que logo cobriram toda a sala. Wilson, no momento, falava sobre coisas confusas, como se soubesse exatamente o que estaria para acontecer, proclamando que a tinta chamava por eles. Sem saída e assustada, Audrey não entendia as palavras que saíam daquele velho, como se ele fosse um profeta, que dizia que mostraria o verdadeiro propósito de Audrey quando eles fossem engolfados pela tinta. E foi o que aconteceu rapidamente. Quando essa expressão é maravilhosa. Tudo ficou escuro, até que a jovem moça pudesse voltar a abrir seus olhos naquele novo mundo de tinta em que se encontrava. Acordando nesse estranho novo mundo, Audrey notou algo diferente em seu corpo. Suas mãos, agora fundidas àquela tinta que a engoliu, assim como seu corpo em simbiose com aquela substância, estava com aparência horrenda. Não somente ela, olhando ao seu redor, percebia diversos cartazes de Wilson espalhados pelo local, como se ele fosse um grande líder naquele mundo desconhecido para Audrey. Estava óbvio que não estava no mundo real. Pelos cartazes, Wilson parecia ser um líder que estaria disposto a mostrar o propósito de todos os habitantes daquele lugar, como um verdadeiro profeta. Audrey, sem saber por onde começar, acabou por encontrar um cartão de alguém que apenas se identificava como o seu melhor amigo. A carta dizia que toda a grande história começava com um grande mistério, e que por mais que o início parecesse sempre sombrio e tenebroso, a verdade iluminaria seu caminho aos poucos, para que ela não temesse quem ela fosse, mas temesse quem ela poderia se tornar. Uma mensagem um tanto quanto enigmática, mas que parecia se encaixar exatamente com tudo que Audrey estava passando no momento. Mesmo sem pistas de onde estava e dos perigos que aquele local pudesse trazer, Audrey deveria saber que sua jornada não terminaria brevemente e que deveria contar com sua astúcia para permanecer viva. Infelizmente, os perigos não demoraram a se revelar, já que a primeira pista se deu a partir de um anúncio transmitido pelo próprio velho Wilson. Nesse anúncio, Wilson proclamava como que ele havia sido quem havia banido um tal de demônio de tinta, e como graças a isso, as demais criaturas que habitavam aquela dimensão viviam agora em paz. Agora, como pagamento por esse paraíso criado pelo velho, a única coisa que ele exigia em troca aos habitantes é que eles capturassem Audrey e que levassem ela até ele. Audrey pouco sabia sobre onde estava, mas pela breve experiência sabia que o velho Wilson não podia ser confiável. Todo o ambiente parecia como um estúdio de Bendy, mas em proporções muito maiores, e por todo lado podia ver rios de tinta escorrendo e uma estranha sensação de uma presença escondida em cada canto de sombra. Foi quando um outro terror se revelou, um ser humanoide sem vida caindo de um duto de ar. Ele parecia uma versão bizarra e monstruosa de um dos integrantes do antigo desenho de Bendy da Gangue do Açougueiro. Aquela quase pessoa não fazia sentido e nem sequer deveria existir. Seja lá o que tenha acontecido com ele, apenas confirmava para a jovem Audrey o terror desconhecido que a rodeava. Mas agora algo chamava sua atenção. O caminho que percorreu a levou até um grande salão com o nome de Heavenly Toys, e parecia pelo nome um local destinado à produção e venda de brinquedos dos personagens mais populares do Joe e Drew Studios, o que, claro, incluía os clássicos Bendy, Boris e Alice Angel. Esse brinquedos lugar não abençoados. Não ter sido criado pelo antigo estúdio, mas como eles o fizeram? Os mistérios e o suspense pareciam sufocantes. Seguindo por um caminho, a jovem fora pega de surpresa por um monstro muito parecido com aquele mesmo Piper, um dos integrantes da Gangue do Açougueiro que encontrara antes pendurado e morto. Será que haveria mais deles? Parecia ruim, e Audrey teve de correr para se esconder. Ferida após a perseguição, ela notou um caixote contendo uma lata de comida e percebeu ao comê-lo que pôde sentir parte de suas feridas se curarem. Uma confirmação que tu comeu naquele lugar para assim cuidar de eventuais feridas, mas que também deveria ficar atenta para esconderijo, já que poderia haver outros monstros além daquele Piper a procurando, já que esse era o desejo de Wilson. De repente, uma pessoa surgiu em seu lado, a pegando de surpresa. Alice Angel era a mulher que se aproximava com um semblante amigável. Tentando ser breve, Alice Angel explicou que Audrey deveria estar atenta às criaturas que habitavam aquele lugar, todos feitos e corrompidos por aquela tinta, como os Searchers, que apesar de lentos costumavam andar em grupos. Não era seguro ficar parada em um único lugar, assim a importância de permanecer em movimento se escondendo seria fundamental. Alice the Angel também explicou que os lugares mais seguros no momento estariam nos andares superiores e era para lá que Audrey deveria seguir. Essa Alice está bem estranha. Audrey deveria ficar longe
horizonte do demônio de tinta, um ser sorridente que trazia um perigo maior do que qualquer outra coisa que pudesse habitar aquela estranha dimensão. Com esses conselhos de Alicent Angel, Audrey continuaria sua missão de escapar daquele mundo invertido, ao tempo que deveria, por hora, aceitar seu novo corpo, que aos poucos Audrey perceberia ser capaz de realizar diferentes habilidades, que se mostrariam fundamentais para a sua sobrevivência. Entrando agora no departamento de animações, Audrey encontrou em seu caminho diferentes bilhetes vindo de antigos funcionários do estúdio. A administração veio com uma nova recompensa para os empregados. Ao invés de pagar os bônus pelo excesso de tempo, eles começaram a entregar esses tokens, esses pequenos tokens que você pode gastar na vending machines das companhias, né? As vending machines é aquelas máquinas que você encontra por aí que tem os produtos automáticos, que você coloca dinheiro e sai a coisa. Além disso, esses tokens não têm nenhum valor de qualquer tipo. Obviamente, um monte de gente não gostou da ideia. Mas a melhor parte sobre essa coisa toda é que com uma semana, alguém percebeu como fazer os tokens falsos que enganavam as vending machines. Nós começamos a chamar esses tokens de slugs. E agora eu não lembro a última vez que eu peguei um token de verdade por aqui. Esses slugs estão em todo lugar. Provavelmente custando para o estúdio uma tonelada de dinheiro nas snacks. Que aos poucos revelaram diferentes segredos. Bom, então, essa gente da corporação são estranhos. Toda vez que eu volto pro trabalho, eles colocaram ainda mais aquelas gadgets, as bugigangas sem sentido. Na última semana, eles construíram um tipo de torres elétricas perto do canto da animação. Essas semanas, eles adicionaram códigos de segurança para abrir portas. Gente, que tipo de trabalho que eles acham que a gente faz aqui, de qualquer forma? Da última vez que eu chequei, a gente faz brinquedos e desenhos bobinhos. Isso aqui não é Fort Knox. Sabe o que eu quero dizer, né? Agora é parte do meu trabalho ficar olhando para essas coisas, assim, essas vozes estranhas e lembrar de um monte de números aleatórios? Não, muito obrigado. Eu só vou lembrar o código da porta aqui para que eu não esqueça. Esse código é 45. Que poderiam ser usados para achar itens escondidos. Também encontrou outras informações que mostravam mais a respeito do lugar ou do mundo real que aquela dimensão tentava imitar, como o fato de que os funcionários não eram bem tratados e por muitas vezes passavam por situações desconfortáveis, tendo eles mesmos que se virarem para continuar sobrevivendo naquele estúdio um tanto quanto perturbado, com horas de jornada extra e pagamentos cada vez menores, além de várias reformas feitas pela Corporation, que além de fazer reformas de engenharia, parecia contemplar algumas pesquisas médicas estranhas. Em um momento antes que achasse que estava perdida, Audrey fora contatada mais uma vez por Alicent Angel, dessa vez por um comunicador industrial que se encontrava naquele ambiente. Alicent Angel então avisou a Audrey que deveria encontrar uma arma, como um tipo de cano, por exemplo, para abrir caminhos e se defender contra os Searchers e outros inimigos presentes, explorando o ambiente. É impressionante, nesse lugar você só tem cano e machado no máximo. Por que você tem um machado numa empresa de brinquedos? Os canos eu até entendo, mas sei lá, não tinha nada melhor pra você defender. Audrey se deparou com algo intrigante, pois em sua frente estava um Bendy, o pequeno e sorridente mascote do estúdio Joey Drill. Isso não é coisa boa. Inocente, brincava sozinho naquela sala. Não. No momento em que parecia ganhar sua confiança, o poder estranho e latente de Audrey acidentalmente o feriu, assustando o pequeno Bendy e o levando a fugir de medo sempre que encontrasse Audrey. Isso demonstrou para Audrey que tinha realmente algum poder latente nela e que ela não conseguia controlar, mas que parecia fazer algum efeito contra os seres de tinta do ambiente. As coisas não estavam simples quando Audrey percebeu que o demônio de tinta, como bem avisara Alicent Angel, não estava morto, assim como Wilson dizia, e para piorar, estava na cola de Audrey, revelando-se para ela em um corredor assustador. A criatura de poder amedrontador parecia se mover por entre as sombras, estando sempre à espreita, sempre ciente da presença da jovem, brincando com seus sentidos e proclamando diversas ameaças durante sua caçada. Lutar seria estupidez, e agora, sempre que ele desse indícios de ataque, Audrey deveria correr para encontrar um esconderijo seguro. Ele dizia que aquele reino era dele, que ele tinha poder sobre tudo e que ela pertencia a ele. Com esse terror à espreita, Audrey deveria seguir o seu caminho, mas nem todos ali eram perigosos, pois além da própria Alicent Angel, Audrey acabou encontrando um Searcher que, diferente dos demais, parecia carregar inteligência
inteligência racional. Seu nome era Porter, e como forma de agradecer por Audrey o desprender de um tubo de passagem, ele a ensinou uma habilidade que havia aprendido durante seu tempo de exploração, uma habilidade de saltos que ajudaria Audrey a atravessar passagens distantes. Isso mostrou que não era somente Audrey que poderia desenvolver poderes, mas sim outros tipos de seres que pareciam ter mais consciência do que os demais. Não apenas essa habilidade, mas Audrey também encontrou uma máquina capaz de fortalecer a sua arma, o cano Gent, das empresas Gent Corporation. Ela pôde realizar upgrades como de armazenar energia elétrica que poderia ser utilizada para destravar portas que antes não poderia abrir. Agora era possível explorar novas áreas, como... Essa é uma função muito específica de empresa. Muito específica. Setor de descanso dos artistas, tudo enquanto procurava formas de alcançar os andares superiores ao tempo que evitava Searchers e o próprio demônio de tinta. Mas os obstáculos pareciam não terminar, pois no momento em que Audrey achou um elevador que a levaria a um lugar seguro, ela se viu em uma outra armadilha. Uma outra criatura de tinta, um Keeper, que estava de vigia, percebendo o movimento não autorizado do elevador, acionou um sistema de falhas, derrubando o transporte andares abaixo. Esse novo tipo de inimigo era intrigante e parecia diferente dos demais que Audrey vinha enfrentando. Keepers eram seus nomes. Audrey, após a queda, acordou em um covil repleto de ovos de tinta. De dentro de cada ovo saíam aranhas monstruosas com uma enorme boca que queriam atacadas, e liderando esse estranho ninho estava uma aranha ainda maior que necessitou de todo o esforço de Audrey para ser abatida. As dúvidas ainda permaneciam em sua mente a respeito daquele lugar. O que era a máquina de tinta? O que era o demônio de tinta? E o pequeno Bendy? O pequeno ainda perambulava sozinho no lugar, sempre fugindo na primeira visão de aquele ali é fofinho. Para responder essas dúvidas, um rosto familiar, muito familiar, surgiu em sua frente. Boris. Uma figura que parecia poder ajudá-la com parte de suas dúvidas. Era ninguém mais do que Joey Drill, o grande nome por trás do estúdio que criou Bendy e seus amigos. Audrey não sabia como ele podia estar vivo. Ele morreu há 2 anos atrás, em 1971. Mas naquele lugar, nada do que fazia sentido poderia aparecer em sua frente, sendo que o tempo e o espaço pareciam não seguir uma lógica do mundo real que ela deixou para trás. Pedindo explicações sobre o que era aquele lugar, Joey respondeu que aquele mundo inteiro era um grande ciclo, um mundo alternativo equivalente a um pesadelo criado pela própria tinta, destinado a sempre se repetir. Estavam em uma dimensão alternativa equivalente a estar em um próprio desenho, onde uma caneta mantinha um sonho antigo de forma viva. Foi assim que ele explicou. Sonho esse que há muito tempo atrás fora de criar vida, mas que saiu do controle, criando um tipo de vida corrompida pela tinta. Foi assim que Joe explicou. Tudo isso havia começado com a cooperação da Corporação Gent, importante empresa que ajudou Joe em vários de seus projetos, inclusive em um dos maiores e mais importantes, a criação da máquina de tinta. Graças a esses efeitos tecnológicos que, segundo alguns funcionários, também misturavam magia e rituais estranhos, eles haviam criado aquele mundo paralelo que possuía sua própria linha temporal, presa em um interminável ciclo. Para piorar, aquele mundo, por interferência de algo que Joey não sabia, estava sendo infestada de criaturas de tinta que nunca vieram de suas obras e nem pensamentos. Esses eram os tais dos Keepers, os mais perigosos entre eles. Pois, como disse Joey, os Keepers tentavam trazer sua própria ordem àquele mundo, para assim, congelando para eles o ciclo e mudando o script daquele mundo que estava predestinado a sempre recomeçar, para eles estarem sempre ao topo, evitando essas repetições, semelhante ao fim de cada episódio de seu antigo programa. Caso Audrey estivesse disposta a achar suas próprias respostas, elas encontrariam na antiga base da Corporação Gent, já que o prédio da própria corporação estava interligado ao estúdio de Joey, pois há muito tempo atrás as duas empresas foram grandes parceiras. Neste momento, porém, a base da Gent estaria dominada por esses tais Keepers, e assim, Audrey deveria, ela mesma, seguir essa jornada em busca de respostas, se despedindo de Joey, que naquele momento habitava aquele mundo apenas como uma lembrança do homem que um dia já foi. Ele não existia mais, pois morrera em 1971 e já não existia nem neste mundo, nem no mundo real. Resolvendo quebra-cabeças e derrotando inimigos, isso não parece seu caminho até encontrar o prédio da Corporação Gent, Audrey encontrou muito mais do que poderia imaginar, pois por uma janela pôde observar com admiração e medo a visão de uma enorme cidade no mundo. Uma cidade que parecia ter sido feita a partir de construída de sonhos quebrados. Ao lado, admirado com a mesma visão da cidade, estava o pequeno Bendy. Oi, eu sou o Bendinho, seu amiguinho. Vamos matar
tão distraído com a beleza da imensa cidade que estava se formando aos poucos, que nem mesmo percebeu a chegada de Audrey. Aquele mundo de tinta realmente estava se expandindo cada vez maior. Audrey aproveitou a distração do pequeno Bendy e tentou ser mais persuasiva, mostrando sua boa vontade. E agora foi capaz de convencer Bendy de que não era uma pessoa ruim, ganhando assim a confiança do pequeno Bendy. O pequeno mascote estava com medo da situação, mas ainda assim havia se comprometido a ajudar Audrey em sua jornada, do seu próprio jeito fofo e inocente. Agora, dentro da praça daquela enorme cidade, a dupla precisaria saber explorar o ambiente para encontrar meios de seguir em frente. E para isso, deveria conseguir um cartão de ID para passarem por uma porta que os levaria até o prédio de Gant. Com a ajuda de Bendy, Audrey encontrou uma pista que acharia um dos cartões de um antigo funcionário. O futuro chegou. Eu só não sabia que eu ia chegar aqui tão rápido. Algumas das coisas que estão vindo de Gant não seguem nenhuma das regras das físicas que eu conheço. É difícil acreditar que eles começaram como uma companhia de tijolos em algum momento. Hoje em dia nós temos todas as conveniências modernas e, pior que isso, as dores de cabeça. Tipo essa máquina de ID card que eles têm na porta. Se você não trouxer seu ID, você não vai trabalhar. Então eu comecei a colocar meu ID card na minha cabeceira, no meu quarto, no Hotel Downside. Não é o lugar mais seguro, mas pelo menos eu sei onde é que é. Da Gint em seu quarto no Hotel Downside. Alcançando o hotel e achando o ID do antigo funcionário, Audrey recebeu mais uma vez a companhia do espírito de Joey Drill. De uma maneira rápida, eles acabaram entrando em uma conversa íntima a respeito da família de Audrey, que ela mesma não conseguia se lembrar. Prometendo responder suas dúvidas, Joey Drill a levou para um outro momento da história, em uma outra parte do estúdio Joey Drill, em um lugar onde os sonhos se tornavam realidade. Aquele era o estúdio que Henry Stein uma vez desbravou. Ligando um projetor, Joey mostrou para Audrey a história sobre ela mesma, uma história que ela nem sabia. Essa história, contada pela memória do Joey Drill, era sobre o verdadeiro Joey Drill, um homem com muitos demônios internos, que costumava culpar os outros por seus erros, principalmente seu antigo sócio e amigo de trabalho, Henry Stein. Tudo isso para não ter que enfrentar ele mesmo seus próprios erros. Pela sua raiva naquela época, Joey criou a máquina de tinta que resultou na criação daquele outro mundo como forma de atormentar uma versão alternativa de seu amigo Henry, para assim aliviar sua própria culpa em seus fracassos. Não era para isso tudo ter ido tão longe, mas tudo mudou quando ele encontrou Alison Pendle, que para Joey era como se fosse um verdadeiro anjo e guia em sua vida. Graças à amizade com Alison, que se tornou depois de Suzy Campbell a verdadeira dubladora de Alice Angel, Joey passou a ver o mundo de uma outra maneira, uma maneira mais positiva, chegando até mesmo ao ponto de presentear aquela versão de seu amigo Henry com uma outra anja. Após todas essas mudanças em sua vida, Joey sabia que gostaria de ter algo novo, que queria uma família. Após muitas tentativas, usando a própria máquina de tinta, com muitas falhas, ele finalmente foi capaz de criar algo realmente especial, com sua própria alma, com seus próprios sonhos e força de vontade. Uma criança, uma filha alegre, uma que criança trouxe esperança. Essa criança era quase humana e era Audrey, sendo essa uma criação quase que perfeita. A pequena Audrey chamava Joey Drill de tio, mostrando pra gente que ao final de Bendy and the Ink Machine, quando nós ouvimos uma criança chamar Joey Drill de tio, na verdade aquela era Audrey criança, mas Joey Drill na verdade era seu pai. Audrey não era humana, foi criada pela máquina de tinta, mas era quase humana, e essa origem ajudava com a explicação para suas habilidades de banir a tinta daquele mundo. Ela era especial, e por isso Wilson estava atrás dela. Ele sabia o tempo todo de seu potencial, sabia de sua origem e de seu passado. Ou talvez não soubesse, mas sabia que ela realmente tinha poderes para banir a tinta daquele mundo. Sua alma era especial, pois a alma de Audrey continha uma parte da alma e do remorso e do sentimento de renovação de Joey Drill, o único sentimento bom que Joey Drill conseguiu manter antes de morrer. A jovem, no momento, não fora capaz de aceitar aquela revelação grandiosa sobre sua origem, mas precisaria seguir em frente mesmo que não fosse capaz de aceitar a verdade, que ela havia nascido da tinta. Audrey agora estava com o cartão ID e com ele poderia adentrar o prédio Gant. Aí nós podemos dizer que pintou um clima
frente para o prédio da corporação, Audrey pôde confirmar com seus olhos que aquela era a verdadeira base de operação dos tais Keepers, liderados por ninguém menos que o velho Wilson, o responsável por trazê-las até aquele mundo alternativo, mesmo que não tenha sido ele quem as criou, apenas as dominou. Porém, antes que Audrey pudesse se aproximar do enorme prédio, ela foi surpreendida pelo próprio demônio de tinta que a cercou. Antes que a poderosa criatura pudesse atacá-la, ela fora atingida por uma onda magnética emitida das grandes torres de energia do próprio prédio da Gente. Seja lá qual foi a intenção de Wilson e seus Keepers, eles acabaram por salvar a vida de Audrey naquele momento. Então, a jovem Audrey pôde ver o demônio de tinta se contorcer em dor, enquanto aos poucos perdia sua forma, revelando o seu outro lado, muito mais puro e inocente. Aquele tempo todo, o demônio de tinta era o próprio Bendy, o pequeno Bendy, algo que intrigaria Audrey por muito tempo. Mas o terror não parava por lá, pois entrando no prédio da Gente, Audrey pôde ver diversos corpos mortos há muito tempo, corpos que eram um grande reflexo das cobaias que morreram em experimentos realizados dentro da base da Gente. Esses são os bichos. Era por isso que os funcionários da Joey Drew Studio estavam reclamando tanto. A Gente agora estava fazendo experiências secretas ilegais escondidas em sua nova base, e Joey Drew sabia disso. Ele queria dar vida aos seus objetos animados pela máquina de tinta. Ele queria algo com vida, e para isso, disse, se for necessário colocar uma alma aí dentro, coloque uma alma aí dentro. Antes, os personagens criados pela máquina de tinta eram somente vivos, mas não possuíam vida, entende? Eles precisavam de uma alma, e Joey Drew foi a fundo com isso, e a Gent... Eles existiam, mas eles não viviam. Foi junto com ele. Isso nos revela uma pergunta interessante. Será que a corporação Gente, no mundo real, também fazia experimentos com pessoas? Ou isso era somente um reflexo estranho da corporação dentro do mundo de tinta? Ao que sabemos, o mundo de tinta é um reflexo, um espelho do que se passava no mundo real. Talvez a Gente, mesmo no mundo real, seja uma corporação ilegal e desumana. Audrey se viu em um salão onde uma não exibiu faça o essas rosto de acusações. Keepers. E mesmo que fosse o desejo de Audrey se encontrar com Wilson, o líder dos Keepers, as criaturas não pareciam desejar atender essa vontade da jovem, acreditando que ela era alguém perigosa e não confiável. Isso forçou Audrey a seguir um caminho dentro do prédio, fora dos olhares vigilantes dos Keepers, que pareciam dispostos a vigiar cada centímetro da fortaleza. Durante suas investigações, Audrey descobriu que os Keepers, liderados por Experimento 13. O demônio de tinta foi sedado sucessivamente para o transporte. O laboratório 9 agora está preparado para a chegada do pacote. Esteja avisado que a sedação não vai durar muito tempo. A terminação deve começar imediatamente depois da recepção. Wilson vai esperar um reporte detalhado da criatura. por Wilson, em um momento foram capazes de capturar o demônio de tinta, o submetendo a inúmeras sessões de tortura com o intuito de destruí-lo. Várias experiências foram feitas pelos Keepers, mas nenhum método... Experimento 26. Delays frequentes dados pelo demônio da tinta se recusam a terminar. Os Keepers têm administrado sessões de 1/4 de hora de torturas físicas e invasões cirúrgicas para diminuir seus poderes. Todos os esforços foram ultimamente sem sucesso. Um novo método de controle deve ser criado. se mostrou válido. A única coisa que eles conseguiram gerar foram ondas magnéticas que impediam a aproximação do demônio de tinta, e isso estava nos Keepers, chamados Torres de Sinais. Sempre que eles estavam por perto, o demônio de tinta não poderia se aproximar, e estranhamente, os poderes de Audrey também não poderiam se manifestar, revelando o possível motivo de Wilson querer Audrey. Ela tinha dentro de si poderes iguais aos demônios de tinta, tão poderosa quanto ele. O que ele queria fazer com Audrey? Com certeza queria usá-la contra o demônio de tinta, o único ser que desafiava o seu trono naquele reino escuro. Entretanto, apesar das experiências fracassadas, eles descobriram uma forma de selar parcialmente a criatura, resultando em um corpo menor, com poderes menores e também resultando em sentimentos aflorados, como timidez, inocência e medo. E foi assim que o demônio de tinta se tornou o
pequeno Bendy. Essas experiências traumáticas O Bendy sempre foi o Bendy Bendinho. tanto medo de voltar até o prédio, e também estava claro que o demônio fora capaz de voltar a assumir o controle de Bendy, e tudo que o Wilson disse que ele havia morrido era mentira. Ele só estava selado no pequeno corpo do Bendy. Não foram apenas informações que Audrey encontrou em seu caminho. Novos monstros amigáveis, como um massivo e comilão Searcher chamado Steve e uma infantil Searcher chamada Heidi, estavam em sua frente. E Heidi, por exemplo, apenas gostaria de brincar de pique-esconde, e em troca, ajudaria Audrey liberando uma porta, e também a presenteou com uma habilidade de Fast Travel, que poderia usar as banheiras de tinta espalhadas pela cidade. Agora, explorando um ambiente que parecia conter câmeras para Nossa, o universo tá gigante, hein? Dentro de uma delas, encontrou um homem intrigante, alguém que há muito tempo se aventurou naquele mesmo mundo de tinta. Era o próprio Henry Einstein, o antigo desenhista do estúdio Joey Drill e seu sócio, o verdadeiro criador de Bendy, e que teve sua criação roubada por Joey Drill. Henry falou parte de sua história, que ele era alguém que sempre cuidava para reiniciar o ciclo daquele mundo, para que tudo seguisse sua ordem natural e pudesse recomeçar na esperança de criar um mundo melhor para seus habitantes a cada ciclo. Chamado de quebrador de ciclo, esse era o papel de Henry naquele lugar, e portanto era um inimigo de Wilson e seus Keepers, que não desejavam reiniciar o ciclo, mas sim controlar a realidade atual estando sempre no topo. Esse conflito se mostrava o motivo que resultou na prisão de Henry. Henry explicou para Audrey que o próprio demônio de tinta era na verdade a chave para reiniciar tudo, já que aquele era o seu mundo, sendo Bendy o verdadeiro responsável pela existência daquele mundo. Não se sabe se o mundo de tinta existe porque Bendy pôde existir, ou se Bendy existe porque o mundo de tinta foi criado. Na verdade, alguns documentos dizem que a Gant Corporation somente criou um Bendy, e foi esse demônio de tinta. Foi o primeiro experimento, a primeira criação, e nunca nenhum outro Bendy foi recriado. Só existe um único demônio de tinta, o mais poderoso e dono daquele reino. Por conta disso, o Henry explicou que eles deveriam obedecer às regras do demônio sorridente, e para isso era necessário fazer com que a criatura encarasse um rolo de filme marcado pelas palavras The End, o episódio final, o seu próprio final. Mas assim, foi o que a gente viu. Entenderia que chegou o fim de sua história, entendendo que estava na hora de começar um novo filme, um novo sonho. Esse rolo de filme já tinha sido usado por Henry no passado, mas agora estava em posse dos Keepers, nos andares de cima, num lugar conhecido como O Fosso, super perigoso e bem vigiado. Henry acreditava que Audrey fosse capaz de reiniciar o ciclo em que eles estavam, e assim ela também poderia ter uma chance de criar um mundo melhor para todos aqueles que viviam naquele lugar. Porém, em seu caminho até o fosso, Audrey acabou sendo capturada. Ela acordou dentro de um trem em movimento, acompanhada de ninguém menos que o Wilson, que dizia a Audrey que agora ela não precisava temer. Wilson se proclamava um aliado. Entre outras coisas, ele explicou para ela que não desejava nada além de trazer ordem àquele mundo caótico e sem sentido, onde coisas poderiam ser trazidas à vida, mesmo sendo feitas de tinta, mas que para isso precisaria da ajuda da jovem desenhista. Sendo misterioso sobre todos os detalhes do seu plano, ele dizia que também tinha motivações pessoais, queria salvar a vida de seu pai, que parecia estar preso em algum lugar escuro daquele mundo. Agora, Audrey se via na base de operações de Wilson, onde vários Keepers, aquelas torres de sinais, se aglomeravam, e onde aparentemente eles estavam livres do demônio de tinta, assim como dos poderes de Audrey. As torres de sinais não foram uma criação de Wilson, e sim dos Gant, indicando que eles criaram uma forma de deter o demônio da tinta quando o criaram. Mas o que Wilson não sabia era que o demônio de tinta todo aquele tempo tentava se comunicar mentalmente com Audrey, e que o monstro de tinta dizia para ela que o Wilson mentia sobre tudo. Talvez Wilson não soubesse dessa estranha conexão entre Audrey e o demônio de tinta. Entretanto, sem opções no momento a não ser cooperar com Wilson, Audrey aceitou deixar sua arma em um balcão para assim entrar em sua fortaleza protegida por uma torre de sinal. Tem uma arma ali, como eu disse, pela corporação Gant, e eram capazes de anular o poder do demônio de tinta e de Audrey. Enquanto estivesse na casa de Wilson, Audrey teria a companhia de Beth, a empregada do lugar. Apesar de que no momento, Audrey não saberia dizer se era uma hóspede ou uma prisioneira. Acreditando que estava segura, Audrey seguiu uma receita de um livro em seu quarto para poder dormir. O último passo seria somente 3 goles de água, mas ao tomar o terceiro, uma Alice Angel deformada estava esperando em suas costas. Sem tempo de reagir, Audrey acabou desmaiando sem conseguir lutar. Acordando muito tempo depois em uma mesa de jantar, Audrey olhou seu relógio com horror enquanto os outros
convidados do banquete permaneciam presos àquela mesa, todas vítimas dessa deformada Alice Angel que aparecia em sua frente. Revelando seus nefastos desejos, aquela Alice Angel desejava remover o rosto de Audrey para acrescentar o seu próprio rosto disforme. Aquela Alice Angel deformada, em sua mente deturpada e desequilibrada, propôs um jogo para Audrey, que caso fosse vencido, daria liberdade à garota. Aquela Alice Angel, na verdade, era Suzy Campbell, a primeira dubladora de Alice Angel e que não teve uma grande notoriedade com os fãs da série. Ela desejava ser a única, a mais bela, mas nunca conseguiu isso. E assim se iniciou uma forma macabra e perversa de diversão para aquela criatura. Acertando a sequência do código, que eram botões de animais, Audrey viu que o preço para sua liberdade era testemunhar os demais convidados fritarem com a forte corrente elétrica na cadeira em que sentavam. Apesar da vitória momentânea, a deformada Alice Angel não desistiria facilmente, tentando emboscar Audrey com sua metralhadora automática Thompson. Mas o que a vilã não contava era que ela estava calejada após tantas batalhas, sendo capaz de traçar um caminho para pegá-la de surpresa e tentar bani-la do mundo. Mas mesmo traçando esse plano, Audrey se viu uma situação vulnerável, já que Alice Angel era um perigo maior do que poderia imaginar, e quando estava perto de encontrar sua morte nas mãos daquela assassina perversa, uma lâmina atravessou o peito de Alice Angel, dando um fim àquele confronto. Era a outra Alice Angel, que foi apelidada de Alison Angel pela própria Audrey, fazendo uma referência à dubladora original. Por mais que Alison Angel não desejasse causar mal àquela figura, sabia que não poderia deixá-la escapar impune, e da mesma forma que a matou atravessando com uma espada, agora ela se lembrou que no passado já fizera isso antes, mostrando que Alison Angel matar a deformada Alice Angel era um ciclo e sempre iria acontecer. Audrey havia sido salva por sua amiga Alison, que estava ali com seu novo protetor, Boris, um antigo clássico integrante do desenho de Bendy e provavelmente com um antigo funcionário que provavelmente se casou com Alison. Com pouco tempo que tinham, Audrey explicou que apesar dos riscos, deveriam se encontrar com Wilson, pois ele teria um plano de destruir o demônio de tinta de uma vez por todas. Alison, entendendo que o inimigo não cairia sem luta, prometeu a Audrey que ela e Boris buscariam reforços para que assim pudessem se juntar à luta, e por hora eles se despediriam. Audrey seguiu o caminho novamente até a casa de Wilson, sabendo que caso encontrasse algum Keeper, ela não seria tratada como uma aliada, já que não estaria na companhia do velho caolho. Audrey, ao chegar na residência de Wilson, foi auxiliada por Barry ao encontrá-lo em seu laboratório, mas no caminho pôde sentir seus olhos se arregalarem enquanto via tubos que carregavam tintas coloridas pelas paredes. Cores essas tão normais no mundo real, mas ali era uma visão quase que divina dentro do mundo mergulhado pela escuridão em preto e branco. Encontrando Wilson em seu laboratório, Audrey se preparava para atravessar um caminho sem retorno. Agora estava na hora do velho caolho explicar seu grandioso plano, que pelas suas palavras destruiria o demônio de tinta. De acordo com Wilson, após tanto tempo estudando a criatura, ele acreditava que a única forma de o derrotar seria criando uma outra criatura tão poderosa quanto. Criatura essa vai que seria combater merda com merda em dobro. Experimentos, inclusive com a cor, que era o mesmo poder gerado pelas ondas magnéticas das torres de sinais. E com isso, ele também seria capaz de controlar essa nova e mais poderosa criatura. Wilson mostrou para Audrey uma mascote colorida que seria mais perfeito do que qualquer coisa que pisou naquele mundo. Mas para que ele ficasse completo, seria necessário, assim como no passado, uma alma perfeita para lhe dar vida. A jovem estava assustada enquanto o homem em sua frente estava disposto a sacrificá-la, implicando assim que aquele seria seu verdadeiro propósito. Todo o resto era mentira. Ele não queria resgatar seu pai, mas ele deu a entender que seu pai estava sim em algum lugar preso dentro do mundo de tinta. Mas onde? Wilson nunca planejara permitir que ela voltasse ao mundo real como prometera no início, e que ele realmente jamais planejava salvar seu pai, Nathan Hart, o homem por trás da Archgate e responsável por tentar revitalizar o antigo sonho de seu antigo amigo já falecido, Joey Drill. Lutando por sua vida, Audrey acabou nocauteando o velho, derrubando na própria máquina trituradora, que desfez seu corpo em uma grande poça de tinta, e foi a alma dele que foi para o sacrifício. Mas a alma dele era corrompida, era suja, não era pura e nem continha os poderes do próprio Joey Drill dentro dela. Isso não pode ser bom. O que aconteceria? Sem opções a não ser prosseguir, Audrey se encontrou em um grande galpão onde estava uma versão gigantesca da máquina de tinta, e assim que a máquina foi ativada por ela, um novo demônio, agora com a alma de Wilson, pulou para fora das profundezas viscosas do líquido negro para tentar matar a jovem moça. Era uma criatura horrível, misturando aquele mascote que Wilson mostrou anteriormente, mas
com a alma deturpada do próprio Wilson, a criatura se tornou monstruosa e não Olha o havia tamanho nada dessa- de belo e também nada de completo nela. A É um luta foi Nautilus. intensa e Audrey deu tudo de si, sendo capaz de destruir as torres de sinal que a impediram de usar seus poderes e davam poder à criatura. Porém, mesmo assim, o monstro arrancou de forma torturosa as pernas de Audrey, que sentia muita dor e estava com seus ossos É sério? expostos. Não podia fazer mais nada. Tivera suas pernas mutiladas pelos enormes Mano! dentes da criatura. Quando Audrey achou ser o fim, Bendy, o demônio de tinta, surgiu. Não como um herói, mas como um espírito vingativo para destruir seu torturador, que agora não podia mais contar com suas torres de sinal para afastar o demônio. Após a vitória de Bendy, o monstro se voltou para Audrey, oferecendo dar o propósito a ela, que estava quebrada e despedaçada tanto fisicamente quanto mentalmente. A filha de Joe Drill fundia seus poderes e corpo com o demônio Bendy, e agora ele se tornaria ainda mais forte. Mas Meu quando a Deus mente do de céu. Audrey estava prestes a ceder à força descontrolada de Bendy, o espírito de seu pai, Joey Drill, ressurgiu mais uma vez para lembrá-la que o seu passado não a definia e que Audrey fora sempre a maior de todas as criações de Drill. Graças à intervenção e sacrifício de seu pai, Audrey conseguiu retomar sua força de vontade, retomando o controle do corpo monstruoso de tinta, mostrando que ela poderia sim ser mais forte que o demônio e que seus poderes, que na surdina o demônio de tinta queria para ele, acabavam não só rivalizando, mas sendo maiores que de Bendy. De alguma forma, tanto o demônio de tinta como Audrey eram as maiores criações de Joey Drill. Seriam eles como irmãos? Audrey, entretanto, Mais ou parecia menos. possuir a parte boa da alma de Joey Drill, aquela que se arrependeu, que quis uma família, que tinha pensamentos bons, enquanto o Bendy tinha somente a parte negativa, a ganância e a raiva por seus funcionários. Audrey agora precisava reiniciar o ciclo com um rolo de filme por qual seu pai morrera para entregá-la. Para impedir Audrey, o demônio de tinta convocou todos os seus leais servos para enfraquecê-la e fazer com que ele retomasse o controle do enorme corpo. Ele não contava, no entanto, que Audrey tivesse seus próprios aliados. Alison, Pois Lange, é. Boris e Steve, Tá, o gigante tará. Searcher, além de Henry Stein e o próprio Sammy Lawrence, Steve. o antigo funcionário compositor de músicas de Joey Drill e um adorador de Bendy, vieram para ajudá-la. E assim, a luta não ficaria desequilibrada. Audrey finalmente encontrou um ponto final para aquele mundo decadente cercado por sofrimento. Final esse na forma de um antigo projetor de filme em que ela poderia colocar o rolo de filme para assim dar início a um novo ciclo. Ela precisava apenas obrigar o Bendy a olhar para o The End. E assim foi feito. Com um clarão de luz, Audrey estava de volta à sua realidade, com o ciclo reiniciado, disposta a carregar o legado de seu pai e disposta a seguir os ensinamentos de que ela não seria definida por sua origem, mas sim por suas ações. Ela conseguiu voltar ao mundo real. Naquela nova vida, ela estaria sempre livre para escolher, e agora, dona da criação e legado de seu pai, Audrey protegeria aqueles personagens que para sempre seriam seus amigos, dando a eles que estavam presos naquele mundo ciclos cada vez mais confortáveis e seguros. E para Audrey, ela seria a primeira ser viva nascida das tintas dentro do mundo real, estando livre para criar sua própria aventura ao lado de seu sempre amigo, o pequeno e inocente Bendy, que fora trazido ao mundo real. O sonho de Joey Drill parecia ter finalmente sido realizado, e agora Audrey seria como uma máquina de tinta humana que poderia trazer à vida esses seres para o mundo real, e não somente criar um mundo de tinta, mas trazer a tinta para o mundo de verdade, e dessa vez com cores. Enquanto o mundo criado por Joey Drill estaria seguro nas mãos de sua filha, outras forças no mundo real mexiam pelo mundo, repleto de intenções gananciosas. Assim, a verdadeira corporação Gant do mundo real se apoderou de sua maior e mais perigosa criação, a máquina de tinta. Agora estava nas mãos de Gant. Quem será que iria gerir aquela máquina? Audrey poderia viver seus dias de paz por hora com seu amigo Bendy, mas não demoraria muito para que outros seres de tinta agora ganhassem vida, e talvez no mundo real. Essa seria apenas uma questão de tempo para que um novo ciclo fosse moldado, tanto no mundo real quanto no mundo de tinta. A história de Bendy in the Dark Revival é muito Mano, que complexa, coisa muito bugável. profunda e cheia de segredos. Extremamente. Essa é somente a história do jogo, mas ainda temos muita teoria e muito sobre cada personagem para falar. Meu
Deus. Tô aqui há praticamente 1 hora e, cara, é muito satisfatório ver como a série de Bending a Game Machine não só nasceu bem, como cresceu demais. Nossa, eles criaram uma cidade inteira, um mundo real, uns gráficos excelentes, a tonalidade, trazer as cores como uma falha do mundo preto e branco, porque tinha essa ideia de que trazer cor ia piorar a televisão e bagulho esquisito assim. Mas nossa senhora, cara, foi uma reviravolta gigantesca. Eu espero que vocês tenham gostado e deixem um like tanto aqui quanto vão ver o vídeo original, se vocês quiserem. Pelo menos deixem um gostei lá pro cara e um comentário, porque, meu Deus do céu, o canal Terrorizando, ele sintetiza todas as informações dos jogos, também traz uma edição muito bonita, cara. Vocês trouxeram na vida todos os detalhes do jogo, tudo que dava para ser visto das melhores formas possíveis. Muito obrigado por você que está assistindo, pelo Terrorizando, pelas pessoas que são membros. Considere se tornar membro para poder ter acesso aos vídeos antecipadamente. E se ainda tiver mais um tempo para poder assistir mais alguma coisinha, nem que seja um short, vai lá. Um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima.